Só há um caminho para a felicidade: não nos preocuparmos com coisas que ultrapassam o poder da nossa vontade. Essa frase é de Epicteto, Tiago. Conhecia ela já ou não? Não, não conhecia. Conheço o autor, mas não conhecia essa frase. Achei bem legal, só que eu precisava que você me explicasse um pouco mais dela. Bom, vamos lá. Fala muito sobre a questão do estoicismo, sobre o ponto da gente não se preocupar com aquilo que está fora do nosso controle, né? Coisas que acontecem no dia a dia que não está no nosso poder de mudar aquilo que acontece. Eu sempre gosto de refletir sobre a nossa zona de influência e a nossa zona de poder. Uma vez eu vi um exemplo, só não me recordo exatamente onde foi, que fala de quando a gente está num trânsito e tem um sinal. A gente não consegue, às vezes, controlar aquele sinal de ele vai ficar vermelho ou vai ficar verde. Ele simplesmente fica e a gente segue o fluxo, porque aquilo não está sob o nosso controle de controlar o sinal. Ou pelo menos não deveria, né? Pelas leis de trânsito e regras, não deveria. Se alguém está controlando e não tem permissão para isso, tá burlando ali essa regra, essa lei que existem para manter uma sociedade caminhando de uma forma mais segura. Então, esse controle de não mudar o sinal, eu não preciso me preocupar com aquilo. Eu não deveria me preocupar se o sinal está vermelho ou se o sinal está verde. Eu simplesmente tenho que fazer o que está no meu controle. Às vezes o que está no meu controle é eu dirigir o meu carro. Então, eu estou dirigindo o meu carro e está sob o meu controle. E isso vem muito num ponto, às vezes, que as pessoas ficam muito ansiosas, querendo controlar tudo e mudar tudo. E eu acredito que muito do que a gente está falando aqui sobre inteligência artificial tem esse impacto também. As pessoas às vezes ficam ansiosas, querendo controlar tudo e que não dá pra gente controlar. O que você acha sobre isso, Thiago? Eu não falei contigo, mas nesse final de semana, eu e a Renata, né? A Renata é minha esposa, a gente passou uma experiência de falta de controle, aí vamos dizer assim. A minha prima chamou a gente para ir para um evento no final de semana que a gente não sabia para onde ia, o que teria e como seria. Parecia um sequestro até. Então a gente entrou, pra você ter uma ideia, a gente entrou dentro de um ônibus, fecharam todas as janelas, apagaram todas as luzes e confiscaram nossos celulares durante o final de semana. E aí ele falou assim: fique tranquilo, alguma coisa vai acontecer em algum momento. E o evento, eu não posso entrar muito em detalhes, mas o evento todo final de semana foi justamente isso. A gente não sabia a hora de acordar, como ia acordar, o que ia ter, qual era a programação. Então, acho que faz sentido com essa frase que você falou. Eu não tinha controle nenhum do que estava acontecendo. Eu podia até ficar tranquilo porque tinha alguém cuidando da gente. Mas aquilo que eu tinha o controle é onde eu posso agir. Aquilo que eu não tenho controle, não tinha o que fazer. Então, bem legal e foi uma experiência bacana aí de a gente tirar a ansiedade, porque quando a gente programa alguma coisa, a gente fica ansioso para fazer aquilo. Agora, sem saber o que vai acontecer, quando vai acontecer, como vai acontecer, a gente não tem motivo para ficar ansioso, né? Porque a gente não tem controle sobre isso. Bem legal, mano. Gostei bastante aí da frase. Que bom. Eu gosto, cara, de refletir sobre, porque na vida eu acho que a gente tem menos controle do que tudo que acontece, na verdade. Eu observo que a gente tem um falso controle de achar que às vezes está tudo bem e que não está tudo bem. Vou dar um exemplo. Ontem eu acordei super bem, fui pra academia e tal. Passou depois do almoço, comecei a ficar mal. A garganta começou a fechar. Era 8 da noite, eu tava no posto de saúde lá tomando 2 injeções na bunda, porque tô com a garganta infeccionou. E isso eu não tive o controle, né? Talvez eu tinha o controle antes de ter melhorado a minha imunidade e tudo, mas passou, né? Acabou que perdeu o controle porque eu achava que estava com controle disso e que estava tudo bem. E às vezes essas coisas passam, né? E, e KIA hoje em dia é a mesma coisa, né? Tanta coisa para estudar, tanta coisa para ver, as pessoas às vezes ficam ansiosas. Eu tenho sentido um pouco disso, inclusive, Thiago. Não sei se você sente que. Eu observo que às vezes a inteligência artificial ela deveria vir, ou pelo menos acho que é a proposta, de fazer coisas mecânicas que deixam que a gente tenha mais tempo. Mas ao mesmo tempo parece que a gente está tendo menos tempo porque a gente tem que estudar mais coisas para fazer essas coisas e aí a gente está ficando parece que mais sobrecarregado do que antes. Pelo menos é uma percepção que eu sinto, sabe? Nossa, tem que estudar. Agora tem que ver isso. Agora a gente tem que ver aquilo. E aí não pode deixar. Tecnologia, o que a gente vê hoje, amanhã já tá velho. E aí
eu tenho uma percepção, eu posso estar totalmente equivocado aqui, mas é algo que eu sinto, que ao invés da IA estar ajudando, parece que ela está gerando mais sobrecarga de informação nas pessoas e deixando elas mais ansiosas e perdidas do que fazer. Ô Luan, mas isso eu acho que acontece com qualquer tecnologia, tá? Uma vez a gente estava indo pro Piauí, a gente ficou num hotel, um hotel bem simples, e na roupa de cama era lavada no rio, né? Então a pessoa lavava a roupa de cama no rio. E é interessante porque hoje a gente tem máquina de lavar roupa, não lava roupa no rio. A gente tem sabão em pó, não precisa fazer o sabão. Antigamente esperava óleo para fazer o sabão. A gente tem iFood para entregar comida em casa. A gente tem várias coisas, carro, entre outras coisas. E parece que sobra menos tempo. Que antes você sentava na rua e ficava conversando, jogando conversa fora. E hoje está difícil até arrumar um tempo para ter conversa fora, jogar conversa fora. Então, eu creio que parece que quanto mais tecnologia, que para economizar o nosso tempo, falta mais tempo. É um assunto interessante. Tem as pessoas sobrecarregadas de informação, parece que aumenta a quantidade de coisas para fazer. Então você abre um leque para um monte de coisa, né? E aí você, com a inteligência artificial, por exemplo, tem como ela agiliza um monte de coisa, você pega mais coisa para fazer, e ela agiliza algumas coisas, mas aparecem mais outras para fazer. Eu acho que isso vale para qualquer tecnologia, pelo menos é uma percepção que eu tive, né? Acho que nossos avós tinham mais tempo para as coisas mais simples e a gente fica sem tempo para várias coisas, né? É um paradoxo que talvez eu gostaria de voltar para o passado nesse sentido, assim. Enfim, é uma percepção minha. E você acha que aí falando um pouco agora da notícia que a gente vai comentar aqui, que essas pessoas policiais lá da China vão ter mais tempo agora? Para quem não sabe, a gente está comentando aqui agora, galera, um, e antes da gente comentar, eu sempre esqueço no começo do episódio. Deixe seu like, ative as notificações. Se inscreva no canal aqui para ficar por dentro de tudo que rola do Drops de segue o Vespa ali nas Lua. redes sociais. Oi, pode comentar, Vespa. Não, até esse ponto de seguir a gente nas redes sociais, se inscrever aí é importante para não perder nenhum conteúdo, porque isso ajuda bastante, tá? Eu recebi uma mensagem aí do Rafael. O Legal. Rafael falou que tá ouvindo o nosso podcast aí, gostou bastante da maneira como a gente abordou o IA. Ele tá em mudança de área, né? Ele tá indo para a área de UX design e tá procurando alguns podcasts e gostou bastante do nosso. Então, Rafael, obrigado aí. Eu sei que você tá acompanhando a gente aí. E faça igual o Rafael aí, vai ver que a gente vai ter conteúdos que podem ajudar você tanto na transição de carreira, quanto também a ver as novidades na área de inteligência artificial aí. Muito bom. Salve, salve, Rafael. Beleza, cara. E aí na China eles soltaram, né, uma notícia recentemente agora sobre um robô que é policial que consegue capturar as pessoas, ou pelo menos no vídeo mostra capturando as pessoas, né, as pessoas ladrões ali. E ela consegue, esse robô é tipo uma bola, um círculo assim. O link vai estar na descrição aqui do episódio para vocês verem o videozinho no Instagram. E ela percorre tanto pela terra quanto pela água, né? Isso que também chamou atenção ali. Você viu essa notícia, Thiago? O que você achou a respeito disso? Eu tenho alguns pontos relacionados, inclusive, com vieses, assim, né? Que às vezes pode. Será que por ser controlado por inteligência artificial, que são imputados algumas informações por pessoas, não vai ter vieses, às vezes preconceituosos ali, que possa pegar pessoas erradas, que ou não? Você acha que vai ser mais preciso até por ser um robô com IA, com inteligência artificial, ser mais assertivo na hora de pegar a pessoa bandida ali e não. Às vezes a gente tem um problema hoje que a maioria das pessoas são pessoas pretas hoje, que são presas, né? Até a gente observa assim os números. Então, talvez seja algo relacionado com a questão do racismo. E aí, será que isso vai ser algo que vai tirar esse problema ou pode gerar mais problema assim também? Então, mas assim, comenta primeiro sobre o que achou do robô, depois a gente entra nesse tema um pouco mais polêmico, digamos assim. Eu até gosto desse tema aí. Achei legal, um robô esférico, bem diferente. E na verdade, todo modelo treinado com conhecimento humano tem vieses, tá? Por quê? Porque o ser humano tem viés. Então, o seu ponto de vista aí que você colocou faz todo sentido. Então, a gente teve um problema no treinamento, até recentemente, meu sogro.
Meu sogro ele foi fazer reconhecimento facial lá pro GovBR, precisava ver alguma coisa da aposentadoria e tal. E ele é japonês, né? Ele é japonês. E o sistema não conseguia identificar ele porque tinha uma fase que falava assim: abra os olhos. E ele tentava abrir os olhos e não abria, Caramba, mano, isso entendeu? aí é pesadão, né? Talvez pra ele, o que É, que ele sentiu, né? isso, então. Ele teve que ir pessoalmente. Mas viu uma situação porque provavelmente o modelo foi treinado com poucos japoneses. Então tem um viés aí. Provavelmente o modelo foi treinado com outros pontos, né? Então há essa possibilidade, seja de problema facial mesmo, ou questão quando é texto, alguns vieses que já trazem preconceituosos, assim, porque a gente tem várias literaturas que tem isso. Então a gente dificilmente não tem como ter um modelo sem viés. O que o pessoal faz para implementar é quando se identifica que existe esse viés aí, ou algum tipo de viés, tenta eliminar. Não sei se vocês já usaram aquele modelo do DeepSeek chinês. Se você perguntar para ele, o do DeepSeek, quem é o imperador da China, ou quem é. Fala um pouco sobre o governo chinês, ele não responde. Entendeu? Ele começa até a responder, a hora que vai falar alguma coisa e ele apaga. Então é um teste legal, foi o primeiro teste que eu fiz logo no começo, o que ele acha do regime chinês e coisa desse tipo. E então é uma maneira que a pessoa faz para tirar o que ela considera como algo prejudicial. Então, o grande problema de a gente utilizar esses modelos, até de geração de textos, o modelo de identificação de facial, entre outros, é que tem os vieses e eles são otimizados de acordo com a pessoa que está por trás. Então, o DeepSeek, como está relacionado com a China, e eles querem evitar problema com a China, então eles acrescentam outros vieses, entendeu? Tira os viés é que ser humano é ser humano, né? Então você vai depender se a pessoa, a cosmovisão que ela tem. Às vezes a pessoa tem cosmovisão cristã e ela está fazendo modelo, talvez ela possa introduzir isso. Ou a pessoa tem uma cosmovisão mais ateia, então ela pode colocar isso. Então sempre que a gente for utilizar, a gente precisa ter sempre em mente o pensamento crítico, né? O que ele está me gerando é o melhor para o que eu estou fazendo. Por isso que a gente não tem como depender inteiramente das inteligências artificiais. Perfeito. Então, essa é a minha visão, né? E você acha que talvez para sanar isso, ter de fato times diversos criando essas soluções? Vou dar um exemplo aqui, poxa, se nesse aplicativo do governo talvez tivesse uma pessoa. Os orientais são considerados amarelos, né? Você me corrige se. Eu acho que é isso, né? Considerados Isso. amarelos. Se tivesse uma pessoa amarela, uma pessoa negra, sabe? Perfis diversos trabalhando nessas soluções talvez garantiria que esse aplicativo do governo, na hora de fazer o reconhecimento facial do seu sogro, poderia ter funcionado de uma maneira melhor? Faz sentido ou talvez não? Poderia, mas eu não poderia afirmar que garantiria isso. O que acontece é a gente ter esses modelos de treinamentos mais diversos. As equipes, elas são interessantes, mas o problema é o que é usado para treinar. Então, vou dar um exemplo. O OpenAI lá, o ChatGPT. Ele pegou o conteúdo da internet inteira. Ou, imagine, ele pegou o conteúdo do Wikipedia. Wikipedia é uma fonte confiável? Então, a gente não sabe. Entendeu? Aí você faz o modelo, você treina o modelo com a base da CNN. Então, cada grupo desses aí, eles têm os seus vieses. Então, sempre vai ter esse ponto. Uma das maneiras que eu vi que o ChatGPT está fazendo para eliminar esses viés é utilizar o uso de memória, que aí o viés acaba sendo seu. Então, o que acontece? Quando você fala que você é alguma coisa, por exemplo, fala, eu sou cristão, eu trabalho na área de tecnologia, eu faço isso e aquilo. Então, as respostas dele são direcionadas para esse contexto, porque fica gravada na memória dele. Só que eu acho isso perigoso também, porque aí eu acabo ficando sempre numa bolha, né? As redes sociais são isso, né? As pessoas que eu sigo me deixam numa bolha. Agora a gente está com o ChatGPT me deixando numa bolha. E aí evita de eu ter contato com outros grupos diversos.
né? Então, por exemplo, se eu coloco que eu sou ateu e eu só recebo conteúdo de ateu, seria interessante eu ter um islâmico, um cristão, um budista, para poder trocar essas informações. Então, eu acho que essa questão de diversidade que você comentou aí, ela tem que ir um pouco além do que é apenas equipes diversas. Mas a gente tem que ter informações diversas, modelos de treinos diversos, acesso a conteúdo diverso, porque eu posso ter uma equipe diversa, por exemplo, igual você falou, vamos colocar aspectos físicos. Então, um negro, um amarelo, um índio, um branco, e assim por diante. Eu coloco esse grupo diverso. Mas suponha que todos eles têm a mesma cosmovisão. Então, por mais que eu tenha o grupo fisicamente diverso, mentalmente eles podem não ser tão diversos assim. Pode estar até numa mesma classe social. Então, é difícil a gente identificar isso, né? Não sei se você lembra quando a gente trabalhava junto lá, as equipes que eu selecionava, elas tinham, eu procurava selecionar com pensamento diverso. Então tinha um cara organizado, um cara bagunçado, um cara que gostava das coisas que tinham numeração, uma sequência, um que era mais imaginativo. E aí as equipes iam bem. Então eles, independente, assim, por mais que dessa maneira de ter um pensamento diverso, a gente com certeza nos aspectos físicos também eram diversos, né? Você deve lembrar que as equipes, cada um tinha uma característica lá, mas o foco estava mais no que a cosmovisão de cada um do que, de fato, características físicas ou outras coisas. Então acho que é um assunto polêmico aí, Sim, mas esse mas é um. eu gostei da sua visão. E aí, refletindo aqui, realmente, quando a gente trabalhou junto lá durante vários anos, cara, a gente tinha de todo tipo de pensamento mesmo, cara. Tinha pessoas que eram cristãs, evangélicas, outros eram católicos, outros eram ateus. E às vezes a gente discutia mesmo até lá no trabalho, assim, de forma bem saudável sobre os pontos, assim. Rolavam várias trocas, foi muito saudável, assim, aqueles momentos ali, que com certeza ajudou nessa construção, né, das opiniões diferentes. Inclusive, esta semana no Papo de UX ali, no Papo Reto, eu soltei falando sobre isso, sobre, cara, o poder de visões contrárias àquilo que a gente acredita para que amplie a nossa gama de conhecimento, os nossos pensamentos de fato, as reflexões ali, para que a gente construa aquilo que a gente acredita com essa questão do pensamento crítico. Senão, de fato, fica só na bolha ali e a gente não consegue ver outras coisas, né? E aí, voltando um pouco sobre o robô aí, policial soltou lá na China, você acha que é uma boa solução? Você acha que isso pode realmente ajudar? E principalmente aqui no Brasil, que eu lembro que eu vi uns números, não esse ano, foi mais no ano passado, assim, falando sobre que tem menos policiais hoje, menos pessoas querendo ser policiais, sabe? Talvez por conta da criminalidade que é forte aqui no nosso país, no Brasil. Que você acha? Que isso pode ser uma solução de fato real, assim, que possa implementar e ajudar a sanar essa dor que existe hoje de ter menos pessoas, menos policiamento na rua, nos lugares? Claro que eu acredito em outro caminho, né? Eu acredito mais no caminho de educar do que ter mais policial, mas até a gente não chegar nesse ponto, precisa resolver de alguma forma, né? Sim. Eu acho que ajuda, viu, Luan? E assim, no Brasil a gente já tem soluções de inteligência artificial aí para a área da polícia, inclusive relacionado com esse robô. Porque o robô, ele tem uma área da inteligência artificial que a gente chama de visão computacional. Então, às vezes, quando a gente passa na rua e tem radar, né? Tem uns radares específicos ali que eles fazem OCR, que é a identificação de caracteres. Então, ele lê sua placa. E por que ele lê a sua placa? Porque às vezes é um carro roubado, né? Tem alguns problemas no carro ali, e aquilo é enviado diretamente para a polícia. Então, essa é uma área da inteligência artificial que a gente chama de visão computacional. Esse robô que está na China aí, ele trabalha com isso, mas não apenas com identificação de caracteres. Ele faz reconhecimento facial. E até o pessoal brinca, né? Até sendo um pouco preconceituoso ali, o pessoal fala que chinês é tudo igual, né? Então ele tem que ter que tem características bem parecidas, né? Asiáticos em si, assim, têm características bem comuns.
E então ele precisa ter um processamento bem feito para poder reconhecer. Na notícia que você passou ali, parece que ele faz reconhecimento se a pessoa está sendo procurada pela polícia. E aí tem a questão de ele jogar uma rede ali para capturar um bandido e coisas do tipo, que ele anda 35 km por hora e é meio imparável, anda até na água e afins. Mas uma coisa que a gente comentou aí, até falando sobre essa área de visão computacional, ela usa uma tecnologia chamada redes neurais convolucionais. O nome tá difícil. Chama CNN aí, CNNs. Tanto para reconhecimento de caracteres quanto para reconhecimento facial. E essas redes neurais, né, como se fossem neurônios artificiais, elas usam aprendizado de máquina. O que é aprendizado de máquina? É você ter um conjunto de imagens que você identifica. Então, por exemplo, ó, essa aqui é a imagem do Luan, essa aqui é a imagem do Vespa, essa aqui é a imagem de tal pessoa, e assim por diante. E você treina. Então, vamos para o caractere, é mais fácil. Essa aqui é a letra A, essa aqui é a letra B, essa aqui é a letra C. Então ele coloca várias letras A diferentes, várias letras B diferentes, várias letras C diferentes para treinar. E quando vem algo parecido com aquilo, ele identifica a letra A, a letra B, a letra C, e por isso consegue identificar os caracteres. E aí vem no assunto que você falou sobre vieses, né? Porque como essas letras ou essas imagens, elas são treinadas com modelos humanos, então você tem essa dificuldade, você vai ter esse viés porque o ser humano tem viés. Igual aconteceu com o meu sogro mesmo, né? Provavelmente na base de treino deveria ter ou nada ou poucas imagens de asiáticos. E aí não conseguia identificar quando estava de olho aberto ou olho fechado, né? Então é uma situação aí. Eu trabalhei num projeto também para identificar se a pessoa está viva ou não, que a gente tinha um certo desafio, porque não sei se vocês já usaram algum sistema que fala para você aproximar o seu rosto, né, para identificar, e aí faz assim, pisque 2 vezes, erga a cabeça, vai para um lado, vai para o outro. E a gente pegou um caso, né, de um sistema bancário ali, que trabalha com pessoas que têm deficiência. Tem pessoas que não têm mobilidade ou são cegas. Então, nesses treinos, a gente não coloca essas características. Imagine, eu falo para a pessoa, pisque 2 vezes, ela é cega. Entendeu? Então, por isso que é importante a gente, igual você falou, a gente se colocar numa situação que saia da nossa bolha. Talvez o pessoal que fez o treino nunca imaginou que não tem amigos cegos, ou nunca imaginou que cegos iriam utilizar o sistema. Ou ou a parte de virar o rosto, pessoas que têm problemas de mobilidade, né? Então, no pescoço. Então, são coisas que a gente tem que pensar e a gente acaba nem imaginando essa situação, né? E uma característica, você já imaginou como é que um cego faz Pix? Hoje em dia, pela questão da acessibilidade, né? Muitos bancos, né? Olham para isso, assim, e aí conseguem, de fato, implementar nessa jornada de Pix para que a pessoa consiga fazer. Inclusive, eu lembro de uma pessoa, aqui na minha cidade, eram duas pessoas cegas, que são irmãos, são músicos, inclusive, cara. Um é baterista, assim, toca muito, o outro também toca violão. Então, E eu lembro quando eu conheci eles pessoalmente a primeira vez, eles usavam um celular assim, cara, que tipo, falar super rápido. Eu falava, meu, como é que você consegue ouvir assim, cara? E eu não sei como que teve a capacidade é de. nem 2x, né? É 4x. Cara, eu não sei que velocidade que era, assim. Ele ia só dando toque no celular, assim. Ele usava o celular normalmente, assim. Por essa questão da acessibilidade que tinha no celular. Na época, se eu não me engano, era um iPhone. Posso estar errado, mas eu acho que era um iPhone que ele tinha, assim. Já faz um tempão já, assim. Então eu Não, acredito é que legal nessas a gente. jornadas, né, com acessibilidade, a pessoa consiga fazer o Pix ali. Então, até esse ponto que Então, você falou mesmo, né? A pessoa cega, a pessoa que tem mobilidade, tudo essa questão de acessibilidade. Eu, por exemplo, viro o pescoço hoje. Amanhã eu machuco e fico sem virar um pouco o pescoço, eu vou deixar de usar o sistema, né? Pô, tem que pensar na acessibilidade. Todo mundo deveria estar pensando na acessibilidade desde o dia zero de começar uma solução. é por isso que eu falo que vai além do que ter uma equipe diversa. Que provavelmente, senão você vai ter que pensar, vou ter que ter um cego, uma pessoa com falta de mobilidade, uma pessoa, entendeu? Então, seria bom se tivesse todo esse tipo numa equipe, mas nem sempre é possível.
Então a gente precisa imaginar quais são as situações que não são comuns, sair da nossa bolha, né? Então, por exemplo, um Pix por áudio, né? Hoje tem gente pensando, a gente também está pensando aqui em fazer, você poder fazer o Pix, manda um áudio e fala, eu queria fazer um Pix para a chave tal, 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 e já funcionar, entendeu? Porque a gente não imagina que tem problema. Ah, agora você imagina, beleza, eu já resolvi o problema de uma pessoa que tem deficiência visual. Beleza, e agora a pessoa não consegue falar. Será qual seria a melhor forma? A pessoa não consegue ouvir. Então a gente tem que pensar em todas essas especificidades. Nem sempre a gente vai conseguir atingir tudo, mas quanto mais a gente pensar, faz todo sentido. E aí a Perfeito. pergunta que você falou do robô polícia ali, com certeza vai ter viés, não tem dúvida disso não. Perfeito. E eu acho que não vai ter como, então, pelo que a gente está discutindo aqui, não vai ter uma maneira 100% de sanar tudo, né? Enquanto nós, como sociedade, humanidade, temos esses nossos vieses, alguns preconceitos, infelizmente essas soluções que nós criamos ainda vai ter esses vieses. Eu acho que a solução, de fato, se a gente pensar o caminho, cara, é educação a longo prazo, porque a curto prazo não vai resolver. Pô, eu tenho 35 anos, aprendi um monte de coisas erradas ao longo da minha vida. Não vai ser de hoje para amanhã que simplesmente vai resetar tudo da minha mente, do que eu sinto, do que eu penso, para ser uma pessoa menos preconceituosa sobre alguns assuntos, né? A gente vai evoluindo como pessoa, vai aprendendo, vai discutindo com outras pessoas e a gente vai crescendo como pessoa mesmo. Então, eu vejo dessa forma, assim. Então, acho que o melhor caminho, de fato, é educar, né? É ter episódios como esse nosso aqui, discutindo sobre esses assuntos, para que você que está assistindo a gente reflita. Então, deixa aí o like, ativa as notificações, compartilha o link desse episódio, que não custa nada aí. E ajuda outras pessoas a refletirem também sobre esses assuntos que a gente está trocando. Até sobre isso, Luan, e assim, por isso que eu acho que o ser humano, o pessoal fala, ah, a IA vai substituir tudo. Então, por exemplo, um julgamento. Ah, dá para colocar um juiz com inteligência artificial. Mas é situação difícil, por exemplo. A gente sabe que matar é errado. Aí vai dizer, ah, mas tem legítima defesa, a pessoa matou sem querer, entendeu? Às vezes foi um acidente. Então, assim, são casos específicos que, que é difícil de ter esse julgamento, né? É difícil você colocar um 0 e 1, né? Um certo e errado. Então, assim, a gente sabe que o ato de matar é errado, mas o que levou a fazer aquilo é algo que tem que ser analisado num contexto que depende também da cosmovisão de cada um. Vai ter vieses associados, porque tem gente que vai falar assim: não, o cara matou porque ele estava passando fome. Aí tem gente que vai falar assim: pode, e tem gente que vai falar assim: não, mas passar fome não é justificativa para cometer um ato desse. Não, ele matou porque ele estava muito nervoso. Mas o que significa ser muito nervoso? Então a gente não tem como delegar essas coisas para IA e tirar a responsabilidade da gente. Então, é algo que é uma característica humana, e essa questão do teu pensamento crítico, de poder analisar, né? Então, dificilmente a gente vai conseguir delegar isso. A gente pode utilizar auxílios, né? Por exemplo, esse robô aí, ele diz que pode identificar se está tendo movimentação estranha, né? Ou tumulto. Mas imagine, o robô desse identifica até um tumulto e na verdade é uma festa de aniversário. Então ele pode identificar que está tendo um tumulto, mas uma festa de aniversário é diferente de um tumulto de alguém tentando roubar alguma coisa, né? Então é algo que ainda é um auxílio, mas eu entendo que não vem substituir o ser humano. Perfeito. Eu também acho que não. E se você gostou desse episódio, novamente aí o like, ativar notificações, mandar para os amigos, para as amigas, para todo mundo aí pelos grupos de WhatsApp. E até o próximo Drops de A, né, Vespa? Valeu. Bom, valeu, até mais.